nessa noite nós te agradecemos por essa oportunidade de entrarmos na sua presença, de adorarmos o Senhor num tempo de crise. Nós podemos estar aqui reunidos e outros assistindo online, mas falando da sua palavra. Pai, é a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que nos deixa de pé, é a tua palavra que nos levanta quando estamos caídos, é a tua palavra que nos cura quando estamos doentes, é a tua palavra, Pai, é o Senhor que tira a aflição quando estamos aflitos. Senhor é o Deus que restaura, que levanta o caído, que liberta o cativo, que cura o doente. Deus, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Nessa noite, Deus, nós nos rendemos à sua palavra. Queremos pedir, Deus, que a palavra dessa noite venha produzir frutos, não só nos que estão nos ouvindo hoje, mas naqueles que ainda nos ouvirão. Que a sua palavra produza mudança num tempo como hoje, que a tua palavra restaure cada pessoa num tempo como hoje. Deus, nós estamos aqui submissos à sua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, podem se sentar. Nós já vamos começar na ministração da palavra. O pessoal do louvor pode sentar. Queridos, sejam bem-vindos, você que está aí online, YouTube, Facebook, você que está aqui presente, sejam bem-vindos. Nós estamos aí numa série de ministrações que podem mudar a sua vida e a minha, né? Nós entendemos, queridos, que o tempo como a igreja está vivendo hoje, as pessoas estão com medo, né? As pessoas andam com medo, têm medo de abraçar, de pegar a mão, de ir a lugares públicos, por conta dessa pandemia que todas as nações estão vivendo. Mas nós estamos aqui crendo que o relógio de Deus, o cronômetro de Deus não parou. Temos algumas crianças. Cadê a tia das crianças? A Martinha está aqui. As crianças podem ir lá com a tia Martinha, tá bom, queridos? Vai ter a escolinha. Os pequenininhos com a Jéssica, os maiorzinhos, se tiver aqui, com a Martinha, ok? Queridos, nós estamos então numa série de ministrações sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus. E hoje eu gostaria que a igreja estivesse lotada, mas muitos vão ouvir essa palavra ainda, quem está aí online também. Porque a palavra de hoje, como todas as outras, é uma palavra maravilhosa de ensino e que nos traz, com certeza, o ensino vai nos trazer um posicionamento diferente, né? Então você que está aí online, espero que você tenha compartilhado já essa palavra e seja edificado por essa palavra nessa noite. Queridos, nós hoje vamos entrar no tema, a batalha do Armagedon e o julgamento das nações. Vou fazer uma breve recapitulação aqui. Depois eu vou dar uma palavra sobre um último acontecimento. E nós vamos entrar no tema de hoje. Então você que está aí, fique firme aí até o final, que você vai aprender muito, muito, muito nessa noite, ok? Você que está online, não esqueça de dar bastante like, bastante coraçãozinho, amei aí, que isso ajuda na divulgação da mensagem. Bom, queridos, nós falamos aí, uma das primeiras quartas-feiras, falamos das 70 semanas de Daniel. Depois, na outra quarta-feira, nós fizemos um resumo e falamos sobre o arrebatamento da igreja. Depois, na outra quarta-feira, nós falamos sobre a grande tribulação. Na outra, nós falamos sobre a abertura dos selos. E nós começamos a falar do primeiro e segundo selo. Já falamos sobre isso. Depois, nós falamos do terceiro e quarto selos. Depois, nós falamos do quinto e sexto selo. Já falamos tudo isso. E na semana passada, nós falamos do interlúdio, do hiato que tem aí entre o sexto e o sétimo selo. Falamos da abertura do sétimo selo. Falamos também que a abertura do sétimo selo são tocadas 7 trombetas. E depois da sétima trombeta, 7 taças, que são liberações do juízo de Deus sobre a terra. Nós falamos sobre isso semana passada. E na abertura do sexto selo, que eu disse a semana passada, nós falamos que o rio Eufrates ia secar. E aí daria abertura para o exército inimigo vir e pelejar na batalha do Armagedon. Que hoje nós vamos falar sobre a batalha do Armagedon e também sobre o julgamento das nações. Mas deixa eu só mencionar rapidinho aqui, queridos. Eu sei que muitos estão acompanhando os acontecimentos aí, né?
E é muito importante que toda quarta, qualquer novidade que tenha sobre as coisas atuais, a gente passe para os irmãos, para que você que está participando aí, assistindo online, possa ficar atualizado. Então nós vimos aqui, tem muita coisa acontecendo, né? Por exemplo, qual é o último acontecimento aí, né? Que ontem foi assinado o acordo. Creio que a maioria aí viu, que os irmãos estão meio antenados, né? Estão aí me mandando WhatsApp, me mandando figuras do que aconteceu. E eu acho muito importante isso, que vocês estejam antenados mesmo. Como nós estamos falando que tudo está caminhando na grande tribulação, para entrar na grande tribulação através do acordo de paz, nós falamos que esse acordo de paz está falando muito dele ultimamente. E o mais atual que teve foi ontem, que foi assinado, né? Aquele acordo de paz lá entre a nação de Israel, né? Que nós, irmãos, antes de tudo, deixa eu só falar uma coisa. Há séculos e séculos, há muito tempo, a nação de Israel tem lutado por paz. É uma nação que vive rodeada de conflitos, né? Principalmente entre os árabes. Então é uma nação que vive rodeada de conflitos e são perseguidos e sempre rodeados por esses conflitos. Então, para que você entenda, alguns países no passado já assinaram acordo com Israel. O que é isso, queridos? Nós precisamos ficar de olho, porque esses acordos de paz é um relógio que sinaliza o tempo da grande tribulação. Então, sempre que você ouvir falar de acordo de paz envolvendo a nação de Israel, você precisa ficar antenado. Então, o primeiro acordo de paz que teve foi com o Egito, em 1979, entre Israel e o Egito. O segundo acordo de paz, que foi vários anos depois, foi com a Jordânia, em 1994. Depois disso, queridos, passaram-se vários anos, nós estamos em 2020. Agora teve o terceiro acordo de paz, que foi entre Israel e os Emirados Árabes, né, que são esses príncipes sauditas aí, que foi em agosto de 2020. E ontem foi o último. Você vê como que antes passava 30 anos, né? Agora não, está de um mês para o outro. Por isso que eu digo que os irmãos têm que ficar muito antenados, porque o relógio está correndo muito rápido. Ontem foi assinado então um acordo de paz, dia 15/9, ontem, entre Israel e Bahrein. Então, queridos, Bahrein é um país que é localizado ali no Golfo Pérsico, né? Então, o que eu quero que os irmãos entendam? Esse acordo de ontem, entre Israel e Bahrein, é um acordo que foi mediado novamente pelos Estados Unidos, na figura do Donald Trump, né? E também pelo Jared Kushner, que é o genro dele, que eu já falei para vocês, que é um judeu. Então, vamos lá. Quem é esse local aí, Bahrein? Bahrein são 30 ilhas do Oriente Médio, que é localizada no Golfo Pérsico. Então, entenda uma coisa, irmãos, nós estamos vendo países árabes que sempre foram inimigos de Israel, fazendo acordo de paz com a nação de Israel. Então, qual é o acordo que abre a grande tribulação? É um acordo de paz de 7 anos com Israel. Então, queridos, nós estamos vendo esse acordo sendo costurado, né? Vários países aí, o último foi esse que eu falei para vocês, fazendo esse acordo de paz. Então, entenda uma coisa, irmãos, a Liga Árabe, são 22 países na Liga Árabe. As duas maiores autoridades da Liga Árabe é o Egito e a Arábia Saudita, ok? Só para conhecimento aí de vocês, tá? Nós já vamos entrar na palavra. Então, veja bem, se essa Liga Árabe tem 22 países, e as duas maiores autoridades da Liga Árabe, o Egito e a Arábia Saudita, provavelmente, queridos, pelo que a gente está vendo aí, os próximos acordos, fiquem de olho, vai ser ou com o Sudão ou com a Arábia Saudita. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso, né? E o que é importante a gente observar aqui, queridos? Na Liga Árabe, esses 22 países aqui, eles falaram esses dias aqui para a autoridade palestina, que é totalmente contra esse acordo. Então, a Liga Árabe, olha, são 22 países. E as autoridades desses 22 países aí falaram esses dias. Inclusive, não sei se vocês viram no jornal, não sei se foi ontem ou hoje, que os palestinos jogaram mísseis em Israel, mostrando que eles estão contra
esse acordo de paz. Isso foi hoje no jornal que deu ontem, né? Mas o que é importante vocês saberem? Que esses países da Liga Árabe que eu falei aqui, eles já estão com outro discurso. Eles estão dizendo, antes era absolutamente contra, agora eles já estão com outro discurso. Eles disseram o seguinte para a autoridade palestina: nós não vamos travar ou impedir os acordos de paz que estão sendo travados, que estão sendo feitos com Israel. Então, você vê que o discurso deles já está mudando, né? E é importante a gente observar isso, irmãos. A Arábia Saudita aí que encabeça essa cúpula aí, eles já estão dizendo o seguinte: a Arábia Saudita é muito forte na Liga Árabe. Então, é um dos líderes, né? Junto com o Egito. Então, a autoridade aí, a Arábia Saudita, eles já estão dizendo o seguinte: que independente do que a autoridade palestina diga, olha só o que eles já estão dizendo, todos os outros países vão acabar fazendo acordo de paz com Israel. Então a gente já vê, irmãos, que isso já está sendo costurado, né? E eles estão dizendo assim: olha, os países da Liga Árabe, olha o que eles já estão dizendo: se a autoridade palestina quiser ficar para trás desse acordo, nós vamos prosseguir. Então, o que a gente percebe? A autoridade palestina, que é grande inimigo também de Israel, depois desse acordo do dia 11, que foi lá dos Emirados Árabes, eles já pararam de bater de frente, né? Já pararam de falar contra, já estão com um discurso mais tranquilo. Ou seja, por que eu dei esse parecer para vocês e mostrei o que está acontecendo aí na Liga Árabe, nesses países que estão fazendo acordo e naqueles que ainda farão? Para vocês verem que tudo está caminhando muito rápido para o acordo de paz da grande tribulação. Está muito rápido, irmãos. As coisas estão caminhando. Não sei se você observou. Eu andei vendo alguns vídeos do Trump, né, do presidente dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: que se ele for eleito, ele vai trabalhar o acordo de paz com o Irã. Olha só, preste atenção nisso. Ele disse esses dias agora, ontem, no assino, na hora de assinar aquilo lá, né? Ele disse, inclusive, lá junto com as autoridades dos países árabes ali, ele disse o seguinte, que ele está preparando um acordo generoso dos Estados Unidos com o Irã, para que haja esse acordo de paz com Israel. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Irã tem um problema na economia que os Estados Unidos vai fazer tudo para solucionar, para que esse acordo de paz aconteça. Agora, por que eu falei do Irã? Quem é o Irã, irmãos? O Irã é o maior inimigo de Israel. Ele que financia o terrorismo contra Israel. Então, eu quero que vocês fiquem muito antenados, porque depois de Sudão, Arábia Saudita, né, os países da Liga Árabe, se entrar o Irã nessa jogada, aí se preparem, que o acordo de paz está muito perto. Então eu quero alertar vocês com relação a isso. Outra coisa que o presidente dos Estados Unidos começou a falar é da construção do terceiro templo de Jerusalém. Irmãos, isso é o quê? Isso é o quê? Eles já estão falando de coisas que ninguém falava. Já está falando da construção do terceiro templo aí de Jerusalém, né? A gente sabe o que está construído lá em cima, onde vai ser construído o terceiro templo. Então, quando a gente olha para isso tudo aqui, tudo está sendo costurado para que o acordo de paz da grande tribulação aconteça, o acordo do anticristo. Agora, se a grande tribulação está perto, o arrebatamento também está, para quem acredita que ele vem antes. Tá bom, queridos? Então, quero, com essa fala aqui, sempre trazer alguma coisa nova para alertar cada um de nós. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na batalha do Armagedon. Então, vamos lá, queridos. Nós falamos, então... Nós estamos falando do período da grande tribulação. Então a batalha do Armagedon, ela está justamente, a igreja é arrebatada, se inicia 7 anos da grande tribulação. No final dos 7 anos, então, tem esse período, tem essa guerra aí, que é a guerra da batalha do Armagedon. Então, já falei para vocês, os selos foram abertos, aí foi as 7 trombetas, as taças abertas, derramadas a ira de Deus. E aqui na sexta taça, o rio Eufrates seca e abre passagem para o exército inimigo. Vamos abrir aí, coloque o texto para mim, Apocalipse 16, para vocês verem agora o primeiro ponto aqui sobre a batalha do Armagedon.
Apocalipse 16, verso 13 diz assim: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos reuniram um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então aqui está falando de 3 espíritos, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta, que saem então e eles influenciam aí grandes líderes das nações para virem contra Israel nessa batalha do fim. Armagedon, o que significa aí no hebraico? Ar, que significa monte. Magedon, que é o nome de uma cidade muito antiga, que é Megido, ok? Então é Monte Megido aqui. Então esse grande vale aqui, irmãos, é o lugar onde vai acontecer a batalha do Armagedon. Então, entenda uma coisa. Essa batalha do Armagedon é a pior de todas as guerras, né? Nem chega perto a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não chega nem perto do que vai acontecer na batalha do Armagedon. O que não é o Armagedon, só para vocês entenderem, né? Não é só uma batalha, é uma campanha militar, ou seja, é uma série de batalhas que acontecem em vários lugares. O que não é o Armagedon? O Armagedon não é a batalha que a Bíblia fala de Gog e Magog, que está escrita lá em Ezequiel 38 e também em Apocalipse. Isso não é o Armagedon, mas o que é o Armagedon? Vamos ver? Primeira coisa, é uma batalha liderada pelo anticristo. Então vamos lá, irmãos. Essa batalha do Armagedon, primeira coisa que a gente precisa entender, é uma batalha liderada pelo anticristo e por todas as nações aliadas que vão se unir com o objetivo de destruir Israel e Jerusalém. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber. Segunda coisa aqui, começa com a invasão das nações. Então a batalha do Armagedon começa com as nações invadindo Israel e Jerusalém. Então todas aquelas tratativas de paz já acabaram, né? Aquele tempo que o anticristo estava fazendo aquele acordo de paz, passou esse tempo, passou os 3 anos e meio, está lá no final da grande tribulação. E agora aqui o anticristo lidera essas nações com ódio mortal para destruir Israel e Jerusalém. Então entenda uma coisa, irmãos. A Bíblia fala aqui que vão se congregar 200 milhões de homens. O texto fala somente no leste. Então veja bem, tem alguns estudiosos que dizem, olha só, 200 milhões de soldados numa batalha. Tem alguns estudiosos que falam que nessa batalha aqui, nesse lugar, vai se reunir mais de 400 milhões de homens guerreando uma guerra como nunca houve igual. Então vamos entender algumas coisas. Nessa guerra, nessa batalha do Armagedon, vai ser o fim de tudo, o final do mundo como ele é hoje. Então vai ser um evento cataclísmico, vai ser o final, acabar com o mundo como ele é hoje, na batalha do Armagedon. Quando vai acontecer essa batalha? No final dos 7 anos da grande tribulação. Quando o anticristo vai se levantar com ódio mortal, juntar com as outras nações e vir contra Israel. No final dos 7 anos da grande tribulação. Vamos ler o Salmo número 2, ok? Vamos lá, põe o texto aí, a partir do versículo 1. Olha que salmo interessante. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono no céu o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião,
no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Aqui, irmãos, é uma advertência do salmista para todos os reis da terra, para que eles se rendam. E o salmista está advertindo porque estes que se renderem serão poupados, não serão derrotados na batalha do Armagedon. Quando o texto fala aqui, beijem o Filho, o texto está dizendo. Então hoje, irmãos, é o tempo da graça, né? Hoje é o tempo em que a gente pode abrir o coração e se voltar voluntariamente para o Senhor. Mas, queridos, quando as nações da terra invadirem a cidade Israel e Jerusalém, quando o Senhor Jesus vier nos ares no final dessa batalha, aí, queridos, não vai ser mais... Ele não vai vir para fazer paz com ninguém. Aí o Senhor vai vir, nós vamos falar sobre isso hoje, para julgar as nações. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá, outra coisa sobre o Armagedon. Os exércitos serão destruídos no vale do Armagedon. Então vamos lá, é uma batalha, a batalha do Armagedon, em que no final de tudo, Deus vai destruir todas as nações inimigas aqui de Israel. Os aliados do anticristo, aqueles que se voltarem contra Israel, no final da grande batalha do Armagedon, eles vão ser destruídos pelo Senhor. Outra coisa que no final, tá? Eu estou detalhando isso aqui, mas eu já vou explicar algumas coisas, viu? Outra coisa que no final da batalha do Armagedon vai acontecer é que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Satanás ainda não, porque ele ainda vai ser aprisionado 1000 anos, depois vai voltar. Então ainda nós estamos falando do anticristo e do falso profeta, que é o líder religioso e o líder político, tá? Isso vai acontecer, eles serão lançados no lago de fogo. As nações, no final então, aí só para você entender, as nações vão ser julgadas pelo Senhor no vale de Josafá. Então vamos lá, a batalha do Armagedon também é um prenúncio do reino milenar de Cristo. Irmãos, naquele momento ali da batalha do Armagedon, nós vamos mostrar para vocês aqui que vai ter muito choro, muito pranto. Vai ser uma época muito difícil para Israel, para Jerusalém e para muitas nações. Muitas nações. Mas isso tudo ali vai ter um fim. E depois disso tudo, que as nações serão julgadas, vai ter um período maravilhoso, que é o período do milênio, tá? E nós vamos falar disso numa outra oportunidade, não hoje ainda. Eu quero que você entenda agora as fases, tá? Só para explicar para você as fases da batalha do Armagedon. Então você já entendeu que a batalha do Armagedon vai acontecer lá no final da grande tribulação. É uma batalha onde o anticristo vai reunir várias nações e vir contra Israel e Jerusalém para destruir essa nação. Agora, vamos falar das fases. Quais são as fases aqui, para você entender melhor? Batalha do Armagedon, quais são as fases? Primeira fase, o rio Eufrates vai secar. Então vamos ver o texto? Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Olha que tremendo. Então a Bíblia está mostrando aqui que lá no final da grande tribulação, quando a sexta taça é derramada, o rio Eufrates seca. E quando o rio Eufrates seca aqui, irmãos, quando ele seca aqui, ele abre o caminho para vários inimigos aqui se congregar no vale do Armagedon. Abre a passagem ali, para que muitas nações venham, se congreguem ali no vale e venham guerrear contra Israel e Jerusalém. Então, a Bíblia fala que virão mais de 200 milhões de soldados do Oriente. Agora, preste atenção.
Na época que o Apocalipse foi escrito, tinha 200 milhões de pessoas? Nem tinha isso, né? Mas aqui já está dizendo que nesse período da guerra do Armagedon, 200 milhões de soldados do Oriente vai vir para guerrear. Vai vir também, lógico, né? Árabes. Só na China tem 200 milhões de soldados para vir guerrear contra Jerusalém, né? Mas também árabes e todas as nações ali que margeiam o rio Eufrates, que são todas nações islâmicas. Preste atenção nisso, tá bom? Então os islâmicos, aqueles que adoram Alá, nós inclusive estamos assistindo aí um seriado sobre esse povo. Esses islâmicos aí, eles dizem, né, que vão fazer ainda uma guerra chamada Guerra Santa, da chamada Jihad, que é a guerra santa aí deles, né? E com essa guerra, eles dizem, os islâmicos, que eles vão aniquilar o povo de Israel. Então vamos lá. Primeira coisa então, o rio Eufrates vai secar e as nações que margeiam o rio, árabes, as nações islâmicas, chineses, né, que já tem 200 milhões de soldados à disposição aí, eles vão vir então por essa passagem para guerrear na batalha contra Israel. Segunda coisa, o anticristo vai reunir todos esses soldados dessas nações aí para aniquilar os judeus. Preste atenção nisso. Terceira coisa, eles vão para Jerusalém e a cidade de Jerusalém vai cair, vai ser destruída. Olha o que diz Zacarias. Então isso tudo, irmãos, na batalha do Armagedon. Então você vai ver que não é uma batalha qualquer, não é uma batalha como a Primeira ou Segunda Guerra Mundial. É uma coisa cataclísmica que vai destruir realmente muita coisa aqui na terra, tá bom? Então preste atenção, olha o que vai acontecer quando esses soldados, esses inimigos de Israel, junto com o anticristo, vierem contra eles. Zacarias 14. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Está falando com eles. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois do quê? Depois de toda essa destruição que o anticristo e as nações vão fazer com Israel e Jerusalém, depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Aqui literalmente tem uma advertência aqui contra Jerusalém, né? Não será uma guerra de um dia. Então imagine essa batalha, a batalha do Armagedon. Aqui está dizendo que a cidade vai ser saqueada, que as mulheres vão ser violentadas, que metade da cidade vai ser levada cativa, a outra metade vai permanecer ali, muita gente vai morrer. Essa guerra, a batalha do Armagedon, é uma guerra para valer. As nações vão invadir Israel e Jerusalém vai ser sitiada e vai cair diante das nações inimigas. Vai ser uma guerra sem precedentes. Então, queridos, eles falam, a Bíblia fala muito também que vai ter pranto, vai ter choro. Agora imagina, quando esse povo, aqueles que estão ali, eles virem o Rei dos Reis vindo para socorrê-los. Quando o Senhor Jesus, no final dessa batalha, vier para socorrer Jerusalém na segunda volta de Jesus. Imagina como que esse povo vai chorar diante disso. Aí algumas pessoas dizem, o povo de Deus vai ser derrotado, né? Não. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo que Ele vai reunir essas nações e ali elas serão julgadas e destruídas. Essa batalha, irmãos, terá um vencedor, né? E será o Senhor. Ele vai dar a vitória para o seu povo. No final de tudo, Ele vem e aniquila com todas essas nações inimigas. Outra coisa sobre a batalha, esses pontos sobre a batalha do Armagedon, essas fases. Quarta fase, Jesus desce do céu com o seu exército, que somos nós. Então olha aqui, queridos, a batalha do Armagedon vai ser uma batalha terrível, muita gente vai morrer, vai ser um tempo da grande tribulação. No final da grande tribulação, quando o anticristo se reúne com as nações aliadas contra Israel para destruir a nação e sitiar Jerusalém. Isso vai realmente acontecer. Agora, queridos, no final de tudo isso, a Bíblia mostra que Jesus vai voltar
a Bíblia, quando o texto fala, diz que ele vai voltar com o seu exército. Quem é o exército de Jesus? Que vai voltar com ele na segunda vinda. Veja só, lá atrás a igreja foi arrebatada, os mortos ressuscitaram ao encontro do Senhor nos ares e fomos arrebatados. Logo em seguida começa o período da grande tribulação. No final da grande tribulação tem então a batalha do Armagedon. Israel vai ser sitiada, muita gente vai morrer, e no final da batalha do Armagedon, o Senhor vem nas nuvens com seu exército para dar vitória, para destruir os inimigos. Quem é esse exército que vem com o Senhor? Aqui é a segunda vinda do Senhor. Aqui é a igreja do Senhor que vem com ele nos ares. Então preste atenção no que vai acontecer, irmãos. Nessa hora aqui, então Jesus volta, ele pisa então no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que vai ter um grande terremoto e que o monte vai ser dividido. A primeira vinda, quando Jesus vem, e ninguém vê, né? Um abrir e fechar de olhos, que é o arrebatamento da igreja lá atrás. Isso é uma coisa surpresa, ninguém está vendo. Agora aqui não, aqui todo olho verá. Se todo olho verá, e a Bíblia diz será como um relâmpago do oriente para o ocidente, isso quer dizer que todas as pessoas vão ver. E nesse momento aqui, queridos, Jesus não vai estar nos ares como no arrebatamento. Ele vai pisar na terra. Não vai ser uma vinda lá nos ares, vai ser uma vinda que ele vai pisar, a Bíblia diz, no Monte das Oliveiras. Vamos ler Zacarias capítulo 14, verso 4. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Então a Bíblia fala aqui que Jesus desce no Monte das Oliveiras, e começa então agora a guerra do Messias. Contra quem? A guerra do Messias agora, quando ele vem nas nuvens, no final da batalha do Armagedon, quando Israel já foi pisoteada, o Messias vem agora aqui junto com o seu exército, que é a igreja. Ele vem para fazer guerra contra quem? Contra as nações que estão atacando Israel. Ele vai destruir tudo isso com a sua palavra. Então vamos lá, querido. Não vai ser uma coisa simples, né? Ele desce na terra, ele defende Israel, ele destrói esses inimigos que estão em Jerusalém, no vale de Josafá. Então, queridos, nesse momento, então, o Senhor vem e ele aniquila com os inimigos. Outra coisa que eu quero que vocês entendam: todas as nações serão julgadas. Então olha aqui para mim, irmãos, vocês que estão aqui, né? Os outros aqui, olhem para a telinha, né? Olha aí para a tela. Então olha só, agora nós estamos naquele período final da grande tribulação, quando no final de tudo isso vai acontecer uma grande batalha, que é a batalha do Armagedon. Então a batalha do Armagedon é para quê? É para os inimigos, juntamente com o anticristo, vêm para destruir Israel e Jerusalém. E aí o que acontece? Eles realmente vêm, sitiam Jerusalém, muita gente morre, é levado cativo, mulheres violentadas, um horror. Nesse momento o Senhor Jesus, no final de tudo isso, o Senhor vem, ele vem com a igreja, pisa no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o monte se divide no meio, e nesse momento então o Senhor vem para socorrer o povo e para julgar as nações. Que nações ele veio julgar? Então vamos conhecer esse período aqui. Esse período agora, queridos, quando termina a batalha do Armagedon, agora que o Senhor desce com a igreja para julgar as nações, vai ser um período antes do milênio. Então antes do milênio, o que vai acontecer? As nações serão julgadas. Esse é um dos objetivos da segunda vinda do Senhor Jesus. Então vamos entender isso aqui, ó. Aqui, o que Jesus vai decidir? Ele veio agora, pisou no Monte das Oliveiras, o monte se fendeu, agora ele vai julgar as nações. Então, aqui nesse período, ele vai decidir quais nações que vão entrar no milênio. Porque logo depois do julgamento das nações, vai começar um reino de Jesus na terra, que eu vou falar talvez na próxima semana, que é maravilhoso esse tema.
Vou falar como vai ser o milênio, o que vai acontecer no milênio. Mas antes do milênio, Jesus veio depois da batalha do Armagedon. Antes do milênio, o que acontece? Agora é o julgamento das nações. Aqui ele vai decidir quais nações vão entrar e quais não vão entrar no milênio. Então vamos entender. Na batalha, então, o anticristo veio, invade, luta contra Israel. Muita gente morre. O Messias vem glorioso, destrói os inimigos e agora ele vai julgar as nações. Preste atenção nesse tempo agora. Terminou a batalha do Armagedon. O Senhor Jesus veio socorrer Israel, ok? Veio no socorro aí da nação, destrói os inimigos. Agora vai ser o julgamento das nações. Então eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia fala de 3 julgamentos. Quem está presente aqui sabe quais são os 3 julgamentos que a Bíblia fala? Vamos entender então. O que nós vamos falar hoje, nesse momento final aqui, é apenas um julgamento, mas eu vou só citar. A Bíblia fala para nós aqui de 3 julgamentos. O primeiro é o tribunal de Cristo. Então vamos lá. O tribunal de Cristo é para quem, irmãos? Que é o primeiro julgamento que a Bíblia fala. O tribunal de Cristo é para quem? Quando ele será? Olha lá, ó. E qual é o propósito dele? Primeiro julgamento. Para quem? Primeira pergunta. Para quem é o tribunal de Cristo? Apenas para os salvos. Quais salvos? Aqueles que foram arrebatados, os que foram ressuscitados em Cristo e que foram arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. O tribunal de Cristo é logo depois do arrebatamento, que foi lá atrás, antes da grande tribulação. Então esse tribunal de Cristo que acontece aqui, que é esses 3 julgamentos que eu falei, o tribunal de Cristo, primeira coisa, é para os salvos, aqueles que morreram salvos e os que vão ser arrebatados lá atrás. Quando vai ser o tribunal de Cristo? Logo depois do arrebatamento da igreja. Não vou dar textos agora, tá? Eu tenho alguns textos aqui porque o objetivo é falar do julgamento das nações. Só para você entender que tem o primeiro aqui, que é o tribunal de Cristo. Será para os crentes que foram salvos lá, arrebatados, e os que ressuscitaram em Cristo. É para esses aqui o tribunal de Cristo. Quando vai ser? Logo depois do arrebatamento da igreja. Qual é o propósito desse tribunal de Cristo? Entregar recompensa, galardão para os salvos. Esse é o propósito desse tribunal. Vamos ver só esse texto aqui, 2 Coríntios 5:10, para você entender o propósito do tribunal de Cristo para nós que fomos arrebatados. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então o tribunal de Cristo tem um propósito: entregar recompensa para aqueles que vão ser recompensados por aquilo que fizeram na terra para o Senhor. Então aqui é a recompensa dos salvos. Esse é o primeiro julgamento, o tribunal de Cristo. Qual é o segundo? O que eu vou falar com você melhor agora. O segundo é o julgamento das nações. Então, ok, acabou a batalha do Armagedon, Jesus desceu, ele vai agora julgar as nações, ok? Logo depois da batalha do Armagedon, é o julgamento das nações. Olha o texto que todo mundo pensa que é para nós. Mateus 25, verso 31. A maioria pensa, esse texto é para nós, e lê como se fosse, mas não é. Mateus 25, 31 a 33. Olha aqui, sobre o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, é o julgamento das nações. E ele vai separar umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Está falando das nações, dessas nações aí depois da batalha do Armagedon. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Para quem é o julgamento dessas nações? A primeira pergunta, para quem? Primeiro, para as nações que sobreviveram na grande tribulação, porque muita gente vai morrer. Isso é para os vivos, ok?
Então, o julgamento das nações é para todas as nações que sobreviveram na grande tribulação, tanto as que perseguiram, quanto as que ajudaram Israel. Então, agora é a hora do julgamento das nações, as que perseguiram e as que ajudaram a nação de Israel. Quando vai ser esse julgamento das nações? Que é a segunda pergunta que está ali. Na vinda quando ele vier em glória, né? Na segunda vinda do Senhor, quando ele vier com o seu exército, que somos nós, logo depois da grande tribulação e da batalha do Armagedon, ok? Antes do milênio, tem então o julgamento das nações. Qual é o propósito desse julgamento das nações? Qual é o propósito? É decidir quem vai entrar no milênio. Então comece a entender isso aqui, irmãos. A Bíblia fala aqui, ó, esse texto que nós lemos, fala de bodes e de ovelhas. Os bodes, as nações bodes aqui, são aquelas que serão punidas porque estiveram a favor do anticristo e perseguiram o povo judeu. Aqui é para os vivos. Então todas as nações aqui que ficaram a favor do anticristo, né, e perseguiram os judeus, essas nações aqui são chamadas bodes. As outras nações aqui são as ovelhas. Olha o que diz Mateus 25, 33 e 34. E colocará as ovelhas, que são essas nações, à sua direita, e os bodes, que são essas outras que eu falei, à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita. Aqui é o julgamento das nações. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino. Qual reino? O reino milenar. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, irmãos, entenda uma coisa. Na grande tribulação aqui, vão ter nações que vão se arriscar por Israel, que vão ser a favor do povo judeu. Os que ajudaram Israel, e nesse período também da grande tribulação, ajudaram as nações de Israel. Esses são chamadas nações ovelhas, que a Bíblia fala, vinde benditos. Queridos, é importante a gente entender, a gente lê muito isso para nós, né? Mas essa palavra aqui não é para nós. Essa palavra é para o julgamento das nações, aqui no final, depois da batalha do Armagedon. Nós estaremos vindo com o Senhor para julgar as nações junto com Ele, né? Nós já fomos arrebatados. Olha o que diz Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então quem são essas nações bodes que a Bíblia fala? São as nações que perseguiram Israel, são as nações que não ajudaram os judeus, que seguiram o anticristo, que receberam a marca da besta, que se curvaram e não se arrependeram, se curvaram ao anticristo, que guerrearam pior, que guerrearam contra os judeus na batalha do Armagedon. Essas são as nações bodes, aquelas que o Senhor vai rejeitar e que não vão entrar no milênio. Essas que ficaram contra Israel, contra os judeus, essas que aceitaram a marca da besta, essas que lutaram na batalha do Armagedon contra os judeus, esses são as nações bodes que o Senhor vai rejeitar e não vão entrar no reino, no milênio. Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem vai ser poupado aqui nesse julgamento, irmãos? No julgamento das nações, quem vai ser poupado? As nações que socorreram os judeus, as nações que não se curvaram ao anticristo, as nações que não aceitaram a marca da besta, as nações que não entraram contra Israel na batalha do Armagedon. Essas, e os que estiverem, os judeus que estiverem vivos também, né? Esses serão poupados e vão entrar no milênio. Então são as nações que não aceitaram o anticristo, não se curvaram à besta, na marca da besta. Os judeus que permanecerem vivos no milênio, esses que vão entrar, que permanecerem vivos aí até na batalha do Armagedon, esses vão entrar no milênio. Quero que o Ministério de Louvor venha aqui. Queridos, eu quero que vocês entendam que nós estamos vivendo um tempo profético. Pessoal do louvor, nós estamos vivendo um tempo profético, queridos. Então preste atenção numa coisa. Eu não vou falar sobre isso hoje, só para te dar uma curiosidade, né? Semana que vem provavelmente eu vou falar sobre o milênio.
No milênio vai ter 2 tipos de pessoas lá. Sabia disso? Quem sabia? Vai ter 2 tipos de pessoas no milênio. Alguém sabia? Só, né, Cidinha? André? Ok. 2 tipos de pessoas vai ter no milênio. Pessoas com corpos normais, mortais, que vão casar, ter filhos, né? Tudo isso. E vão ter outros povos aqui, que são aqueles com corpos glorificados, que vai ser a igreja, que vai vir reinar com o Senhor Jesus no milênio. Então vai ter 2 tipos de pessoas no milênio. No milênio, irmãos, vai ter muita bênção. Nós vamos falar sobre isso na próxima semana, tá bom? Eu falei de 2 tipos de julgamento, mas tem o terceiro também, que é o julgamento do trono branco, que é no final de todas as coisas. Não vamos falar sobre isso hoje, mas esse julgamento do trono branco é o julgamento dos mortos, dos ímpios, daqueles que morreram sem Jesus, que vão ressuscitar e vão ser julgados no final, no julgamento do grande trono branco. Vou falar sobre isso outro dia. Semana que vem eu quero falar um pouquinho sobre o milênio, sobre algumas coisas. E eu quero que você fique muito atento, né? O cronômetro de Deus está correndo, irmãos. Eu queria muito que você se preparasse. Se prepare, porque as lâmpadas suas precisam estar acesas. Porque não é só palavra vazia agora. Quando a gente falava antigamente, o tempo está próximo, as pessoas, mas todo dia fala sobre isso. Só que agora tem muito sinal. Agora tem muitos sinais. Os principais são esses acordos de paz. Então fica de olho aí, logo você vai ver se não vai ter um acordo aí com o Sudão, a Arábia Saudita. E quando tiver com o Irã, se aperta o cinto e acende as lâmpadas. Eu quero que os irmãos fiquem atentos, se preparem, irmãos, porque o tempo está próximo. Fique de pé, vocês que estão aqui. Você que não está, eu queria que aí na sua casa você se preparasse também. Eu só queria que você refletisse sobre tudo que eu falei. Próxima semana nós vamos continuar. Se tiver alguma novidade essa semana, nós vamos trazer. Eu queria que você que está aí online, YouTube, Facebook, compartilhe essa mensagem. Depois o Levi vai colocar ela só a palavra, para que você possa compartilhar com as pessoas. Você que está aí online, YouTube ou Facebook, próxima quarta, faça como esses que estão aqui. Venha no culto presencial. Não é a mesma coisa online. É muito bom, mas para aqueles que estão impossibilitados de vir, não para aqueles que podem vir. Irmãos, cuidado, porque esse tempo é um tempo que as pessoas ficam acomodadas, né? As pessoas acabam ficando desanimadas, acham mais fácil ficar em casa. Mas esse não é o propósito. Esse tempo é um tempo de apertar o cinto, irmãos. Não é um tempo de acomodar. É um tempo de despertar, de acordar, porque a volta do Senhor está próxima. O arrebatamento, então, muito mais próximo ainda. Se o acordo de paz está próximo, o arrebatamento está mais próximo ainda. E se vai ser como um ladrão, abrir e fechar de olhos, pode ser a qualquer momento, irmãos. De acordo com o que nós estamos vendo, a qualquer momento. Nós precisamos estar preparados.